Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E que foi aquilo ontem? Desceu a paulada geral para tudo quanto é lado. E é claro que a base de apoio do presidente aí gostou, ficou satisfeita, né? Deu um revigor na base, porque é isso, essa postura firme que o pessoal gosta de ver, né? E alguns comentários interessantes, né? Eu acho que o maior resumo que a gente poderia falar disso tudo que nós vimos ontem foi o pessoal, toda a oposição, não esperava o presidente com testosterona alta ontem, ok? Aquilo que os americanos chamam de stamina. Stamina é o vigor, a força, né? Mostrando ali vitalidade. Até os caras falaram, pô, será que depois que o presidente foi lá no Ironberg, lá na conversa lá com o pessoal da musculação, será que ele voltou revigorado? Será que foi isso? Então, assim, pessoal, realmente, o que a gente conclui é que todo aquele pessoal que sugeriu, né, que o presidente não fosse aos debates e tal, ou eles têm uma dificuldade de entender o que está acontecendo, ou eles não conhecem as potencialidades do presidente, ou eles não querem o bem do próprio presidente, né? Porque realmente o pessoal fala assim, um ficou um pouquinho melhor, o presidente ficou a mesma coisa e outros saíram enfraquecidos. Que ficou a mesma coisa, meu amigo, pelo amor de Deus, como é que o presidente entrou, passou lá e ficou a mesma coisa? O cara distribuiu ali estrelinha, ninja, distribuiu Hadouken para tudo quanto é lado, que história é essa? Ficou a mesma coisa? Pelo amor de Deus, teve a oportunidade ali toda hora para poder falar do que realmente está acontecendo, né? E é impressionante a gente ver o malabarismo, né, com a realidade. Aquilo que eu tenho falado sempre aqui para vocês, né? Nós temos a linguagem para poder falar sobre o mundo, né? Eu gosto de trazer esse componente da linguagem, né? Porque minha formação é nessa área, né? Mestrado e doutorado na área de linguística, então nós usamos a língua para falar sobre o mundo. Por exemplo, você fala assim, este livro é legal. Eu estou falando sobre um objeto que eu consigo mostrar. Quando eu uso o pronome demonstrativo este. Então, eu estou demonstrando, este livro é legal. Inclusive, é legal mesmo, meu livro aí, Manual de Sobrevivência Conservador no Século XXI. Se não tenha, aproveite aí para adquirir lá na livraria Daniel Lopes. Então, quando eu falo este livro é legal, eu estou mostrando o livro. Eu posso entregar para você, você consegue segurar o livro, né? Abrir o livro, ler o livro. Agora, quando o pessoal fala assim, a cada 7 minutos, uma pessoa bate as botas no Brasil, aí você fala assim, peraí, a cada 7 minutos, se você somar quantos minutos tem no ano, dá mais de 75 mil óbitos no ano. Mas ano passado a gente contabilizou 40 e poucos mil. Então, é impressionante ver como é que a linguagem totalmente descolada da realidade. Coisas que são faladas ali que tem sentido, mas não tem referente. Lembrando o trabalho daquele importante matemático e filósofo Gottlob Frege. O Frege escreveu um artigo chamado em alemão Über Sinn und Bedeutung, ou seja, sobre o sentido e o referente, mostrando que as frases que a gente usa na língua, elas às vezes têm sentido, mas não têm referente. Por exemplo, quando eu falo este livro é legal, essa frase tem sentido, você entende o que é um livro, o que é ser legal, e eu estou mostrando o referente para você. Agora, quando você fala o unicórnio é bonito, o quadrado redondo é legal, ou como falaram, né, a cada 7 minutos uma pessoa bate as botas, tem sentido, mas não tem referente. Igual quando você fala o atual rei da França é calvo. Você entende o que é o atual, o que é o rei da França e ele ser calvo, mas você não encontra, porque não existe um atual rei da França. Ou seja, existem frases que fazem sentido, mas não tem referente no mundo. Foi um festival de frases sem referência que nós vimos ontem, pelo amor de Deus. E também um festival de chatice, né? De blá blá blá, de piriri pororó. Pelo amor de Deus, quanta gente chata que tem naquele negócio ali, tá? E também nós vimos ali em grande parte uma falta de força do jornalismo, né? Porque quando convidava o pessoal da mídia para fazer pergunta, meu Deus, cada pergunta enviesada, cada pergunta completamente sem a objetividade, a neutralidade, a postura isenta que se espera ou que se ensina nos manuais de jornalismo, né? Hoje todo mundo diz que é jornalista, né? O cara cria lá um sitezinho e fala que é jornalista, mas na minha faculdade de jornalismo, nos manuais de jornalismo que eu estudei,
tenho vários aqui atrás, né? Tá tudo aqui atrás de manuais de jornalismo de grandes autores e de grandes empresas jornalísticas, diz que o jornalista precisa ser isento, que o jornalista precisa ser objetivo, que ele não pode tomar partido, que ele deve evitar usar adjetivos, porque quando ele usa adjetivo, ele está fazendo um juízo de valor sobre um fato, ele está mostrando a sua opinião sobre o fato e acaba induzindo as pessoas a concordarem com ele. Então, assim, se alguém foi bem ontem, foi o presidente. E se alguém foi muito mal, mais uma vez foi a mídia, foi o jornalismo, mostrando não essa objetividade, essa imparcialidade, mas o viés noticioso, né? O viés jornalístico. Agora, é importante você perceber que o presidente, mesmo sendo ali o para-raio de todas as críticas, né? Porque todo mundo ficou só criticando o presidente, né? Ele, com 45 segundos de direito de resposta, ele arrebentou com todo mundo, detonou geral, tá certo? Um negócio assim realmente fenomenal. Agora, é óbvio que você vê na prática o viés de confirmação, né? Como assim, Daniel? Óbvio, quem apoia o presidente sempre vai achar que o presidente foi bem. E eu digo, objetivamente, ele foi bem. Agora, quem apoia os outros sempre vão dizer que eles foram bem também e que o presidente foi mal. É sempre assim. Você bota o presidente e outra pessoa. Todo mundo que apoia o presidente vai dizer que ele foi bem e todo mundo que é contra ele vai dizer que ele foi mal. O outro cara que é contra o presidente, quem gosta dele vai dizer que ele foi bem, quem não gosta vai dizer que foi mal. Mas tem coisas, isso é o viés de confirmação, né? Você só escolher aquela informação que confirma aquilo que você já pensa do mundo, né? Hoje, infelizmente, o sistema midiático é assim. Eles só trabalham em cima do viés de confirmação. Por exemplo, se alguma coisa boa acontece no Brasil, eles têm já uma confirmação na cabeça que é o atual presidente é ruim e o governo dele é ruim, a administração dele é ruim, ele é incapaz de fazer qualquer coisa boa. Então, quando acontece alguma coisa boa no Brasil, o que eles fazem para o viés de confirmação funcionar? Se aconteceu alguma coisa boa, foi mérito de outra pessoa ou de outra gestão, não do governo. Ou então, usam aquela estratégia mental da conjunção adversativa, né? Mas, porém, entretudo, contudo, todavia, aconteceu uma coisa boa, mas ela é aparente. Daqui a pouco a gente vai ver que foi ruim. Aconteceu uma coisa boa agora, mas amanhã vai ficar ruim. Então, mais uma vez, a gente vê esse viés de confirmação funcionando. E é claro que se tem alguma coisa negativa, ruim acontecendo no Brasil, é claro que é responsabilidade do presidente, porque confirma esse viés que eles têm de que o presidente é ruim, a gestão é ruim, eles só podem fazer coisa boa, nunca vão errar, nunca vão acertar, só vão errar, né? Então, a gente vê como é que o joguinho fica um joguinho tosquinho, né? Fica um joguinho de quinta categoria, esse joguinho midiático que o pessoal faz. E é claro, né, foi muito bom para desmontar sofismas, né? Aquela ideia velhas historinhas do meio ambiente e tal, da crise sanitária. E foi bom que ele trouxe à tona coisas muito estranhas que foram faladas tempos atrás, anos atrás, que o pessoal tem uma enorme cara de pau ali de chegar e falar, como é que você pode falar isso? Você falou uma coisa muito pior, né? Como é que você pode falar isso? Eu falei, já me retratei, e você que não se retratou. Aí, esse momento foi legal, porque você vê que quando o presidente usou esse argumento, né? Você dizia que a pessoa servia só para arrumar a casa. Tirou o cara do foco. O oponente ali do presidente naquela hora tirou do foco, né? Em inglês eles falam assim, ele conseguiu entrar na cabeça do oponente, né? Conseguiu vencer o bloqueio ou a blindagem mental. Ele conseguiu get in the head, né? Conseguiu entrar na cabeça do cara. Naquele momento você viu que quando o presidente citou essa questão, ele desestabilizou o oponente ficou meio assim, trouxe um monte de coisa pessoal para conversa. Então, esses detalhes são muito importantes para vocês perceberem, né? Essa nuance. Existe uma área da linguística chamada análise da conversa. A análise da conversa é sensacional porque ela mostra como, na interação de um ser humano com o outro, os sentidos vão mudando e a conversa vai indo para o outro lado e a pessoa vai perdendo a calma, vai perdendo a cabeça. Você percebe qual foi a fagulha ali que fez o cara perder completamente a estabilidade. Então, ontem foi uma excelente aula também, não só de retórica, de convencimento, de operação psicológica, de programação mental, de propaganda, de marketing, mas foi uma excelente aula também de análise da conversa. Se você nunca ouviu falar nisso, pesquise sobre isso. É uma área muito interessante da linguística
E nessa análise da conversa, você vê a maneira como o presidente, na conversa, ele ia desmontando os argumentos, ia colocando ali tirando um monte de pecinhas desse castelo de cartas que o pessoal ia construindo, principalmente na questão econômica, né? É curioso ver o cinismo na questão econômica. O mundo inteiro revisando o PIB para baixo, inflação para cima, e o Brasil revisando o contrário, PIB para cima e deflação, inflação para baixo, fazendo uma reforma tributária implícita com a questão da redução dos impostos, e a gente percebendo no Brasil que a grande força, a grande origem da inflação no Brasil são os impostos elevados. E eles acham que mas reduziu a inflação com uma canetada. Que canetada, meu amigo? É redução de impostos, é uma mudança estrutural. Ok? E ele hoje está muito claro, né? Os economistas da Faria Lima não conseguem perceber isso. Você reduz impostos, você barateia tudo. Porque você reduz, por exemplo, imposto do combustível, o frete fica mais barato. Se o frete é mais barato, o produto é mais barato. Se o produto é mais barato, vende mais. Se vende mais, o dono do produto está ganhando mais. Se ele está ganhando mais, ele aumentou a margem de lucro. Se ele aumentou a margem de lucro, ele pode expandir o negócio. Quando ele expande o negócio, ele contrata mais gente. Quando ele contrata mais gente, reduz o desemprego. Reduzindo o desemprego, é mais gente com dinheiro. Mais gente com dinheiro é mais gente consumindo. Mais gente consumindo é mais gente vendendo. Mais gente vendendo é mais gente ganhando dinheiro e precisando contratar mais. E assim você monta o círculo da virtude. Hoje o Brasil é uma ilha de prosperidade no meio de um mundo completamente caótico devido às encrencas da crise sanitária e da crise na Europa, ok? Então assim, em que mundo esse pessoal vive? O que você achou do debate? Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. A gente volta em breve com mais conteúdo exclusivo aqui no canal Daniel Lopes. Examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!